noite para você que está assistindo a programação do canal CJC. Começa agora mais uma Opinião Jovem, né? E o nosso tema de hoje, é claro, é polêmico. Não poderia deixar de ser polêmico, né? Opinião Jovem, a gente só trata de assunto polêmico aqui todo dia. E hoje, o nosso tema vai tratar sobre o Enem, né? Esse Exame Nacional do Ensino Médio que muitos adolescentes, muitos jovens têm feito ao longo de alguns anos, né? E, infelizmente, de uns tempos para cá, o Enem tem dado alguns vacilos aí com o pessoal que tem feito as provas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Se você quiser falar com a gente, 021 2141 3535. Esse é o nosso telefone. Caso você queira dar a sua opinião, porque a sua opinião para nós aqui é super importante. Você que nos assiste pelo HF no 59 ou no 49 no Rio de Janeiro, sejam bem-vindos também. E caso você esteja nos assistindo pela internet, você também é bem-vindo. www.canalcjc.com.br. Lá, nosso famoso link Fala Aí, você pode entrar e postar todos os seus comentários sobre o Enem no dia de hoje, tá certo? Bom, queria dar boa noite, boas-vindas para a nossa mesa de hoje, que está super especial aqui para falar sobre esse tema. Eu gostaria de dar boa noite primeiramente para o Pedro Ferreira, ele que é escritor aí, já escreveu 6 livros. Não é isso, Pedro? Boa noite. Boa noite, Monique. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder estar num debate tão bacana como esse. Que bom. Queria estender a pergunta para o Pedro, mas fazendo um adendo. É complicado fazer uma prova a nível nacional assim tão grande, porém os maiores problemas têm acontecido de 2 anos para cá. O Enem está aí desde 1998. O que você acha? O que o Rodrigo está falando aqui em relação à logística é bem visto, né? Que você consegue perceber que a nível nacional torna-se bem mais difícil você programar e fazer as coisas acontecerem de acordo com aquilo que tem como proposta. Agora, existem pequenos problemas que aí eu penso que dentro de cada estado, eu estava até conversando isso com ele ali nos bastidores, cada um tem lá a sua, vamos dizer assim, a sua maquiagem. Então, alguns problemas aparecem justamente por isso. Na questão da logística e na questão da transparência desse Enem. Eu acho, assim, com relação ao Enem, ele já existe, ele já acontece há muitos anos. Só que a proposta dele vem mudando, assim. O Enem ele acontecia com 63 questões e ele não era usado como acesso às universidades. A gente hoje tem 5 milhões de pessoas fazendo o Enem, acho que... isso que o Pedro está falando é importante porque o Enem, ele era, né, quando a proposta dele surgiu, quando o Enem surgiu, era só medir, né, qualquer pessoa que quisesse fazer, terminando o ensino médio, poderia. Porém, hoje, o Enem, ele também é utilizado para você ter o acesso às faculdades públicas e particulares. Algumas delas, em todo o Brasil, muitas delas, né, já utilizam pelo sistema SISU, né, que é Sistema de Seleção Unificado. Por isso, né, de repente, tem dado tanta confusão. Hoje se tem, no meu ponto de vista, se tem tanto medo da redação... É pavor que as pessoas têm de verdade. O hábito de leitura entre os brasileiros é muito pouco. Falou então, o escritor, né? Então, o que acontece? Hoje, para você fazer uma dissertação bacana, você precisa conhecer, né? Ler bastante, estar bem antenado. Isso. E aí tem uma coisa que o jovem vem cultuando com a questão do computador, essa coisa de, como é que eu vou dizer? Diminuir as palavras, né? Teclar, tecer... abrevia, né? Abreviar, isso. E, então, o que acontece? O cara não tem aquela condição de raciocínio para querer se envolver numa história e criar uma história, porque uma redação, gente, se parar para pensar, é uma história que você cria em cima de um tema. E isso, eu, assim, não vejo tanta dificuldade. Eu, na minha época... Você é escritor, Pedro, não pelo puxa caso, vida. eu não via tanta dificuldade, mas eu sempre gostei de ler. Então, eu vejo hoje a dificuldade de uma redação, esse bicho-papão, a questão da leitura. Porque também a escola sempre colocou para o aluno ler como uma obrigação.